Dependendo da personalidade de cada pessoa, a prática dela se manifesta de uma maneira diferente. Depende dos valores, das tendências mentais, das características mentais, né? Então é uma coisa bacana, né? Quem gosta de carro, vê carro de vários modelos e acha bonito, né? Vê um carro alemão, vê um carro antigo, vê um carro moderno e sente deleite, né, em ver aquilo, né? Quem gosta de prática de Dharma também, né? Vem vários mestres diferentes, com diferentes inclinações mentais, diferentes qualidades, e todos eles parecem muito legais, é muito prazer, né, em ver isso, né, estudar a vida desses mestres, fazer contato com eles, né, vivenciar, observar eles pessoalmente, ver como é que eles reagem, como é que eles lidam com problemas, como é que eles resolvem, como é que eles ensinam. Então é bem interessante, né, quando a nossa mente realmente entra, né, dentro do mundo do Dharma, né, realmente se integra, o Dharma passa a fazer parte integrante lá no fundo da mente, né? É interessante ver como ela muda, né? As coisas que ela percebe que antes ela não percebia, a reação que ela tem a certas coisas que antes ela não tinha, né? Alguns monges, eles lê um livro de Dharma e cai em prantos, né, de emoção, né, lê uma biografia de um mestre, lê um ensinamento de um mestre e cai em prantos, assim, de assombro, né, como esse cara é sábio, né, que coisa fantástica, como essa pessoa é sábia, que coisa incrível, né. Ou então lê uma história de um mestre encontrando, ou um monge encontrando com o mestre, né, e o mestre aceita ele como discípulo, aí pronto, cai em prantos. Porque é que nem a dona de casa, assim, só lê aqueles livros de romance, aí o galã encontrou com ela e eles ficaram juntos, felizes para sempre, ela começa a chorar também. Porque é aquilo que ela mais deseja, né? Aquilo que ela no fundo ela mais deseja. É um amor, um romance, né? Os monges também é parecido, né? Quando eles leem uma história, assim, às vezes caem em prantos também, assim, de emoção, né? Falam, nossa, coisa fantástica. Ou lê o relato de um mestre, né? Alguns mestres relatam o momento que eles alcançaram a iluminação também, né? Então a pessoa às vezes fica até emocionada, né, em ler essas coisas. Então uma coisa também, né, quando a gente pensa em compaixão, qual é a forma mais bela de se ajudar uma pessoa, né? Às vezes a pessoa também pode ter essa ideia, né? A coisa mais bela que existe nesse mundo é ajudar alguém a despertar, né? A coisa mais emocionante, mais bonita que existe é ajudar alguém a ganhar maestria sobre si mesmo, né? Uma pessoa que antes era vítima de si mesma virar a mesa e ganhar maestria sobre si mesma, né? Deixar de ser escrava, deixar de ser vítima e passar a ser né, uma pessoa adulta, uma pessoa que caminha com seus próprios pés, uma pessoa independente, uma pessoa completa, né? Então imagina uma pessoa que talvez tenha inclinação ao voto de Bodhisattva, também deve já ter uma outra inclinação, outra, né, enxergar beleza em ajudar as pessoas, em ensinar o Dharma. Agora a pessoa tem um foco muito voltado para alcançar a iluminação, talvez ela tenha enxergar mais beleza nisso, né? Ela tenha até um pouco de desencanto com relação a ensinar o Dharma, escrever livros, fazer discurso, tomar discípulos, né? A única coisa que ela acha bela nesse mundo é purificar a mente, mais nada, né? É um foco, tem talvez um foco assim que nem uma águia, né? A veia presa dela é ali, bem ali que eu vou, né? O resto do mundo inteiro desaparece, né? Isso quando a pessoa alcança o nível de Sakadagami, é bem assim, né? Já está com um foco fixo na iluminação, né? Não perde mais tempo, não tem direto ao alvo, né? Está bem à frente dela, o mundo inteiro desaparece, a coisa que ela enxerga é o alvo que ela quer alcançar. Então, mas todos eles, né? Todos eles tomam deleite no Dharma, né? Então, se a pessoa já alcançou, se a pessoa está caminhando em direção a alcançar, né? Então ela sempre vai ter deleite no Dharma. Então ela também vai ter deleite em ver as pessoas
ouvindo o Dharma, desenvolvendo a prática, né? Melhorando, aprendendo. Né? É só nesse período mesmo que ela está alcançando a linha de chegada que talvez ela fique dessa forma tão obcecada assim que esquece o resto do mundo. Né? Só tem uma coisa em vista, que é o destino final. Mas os demais níveis, mesmo depois que ela alcança a iluminação, é comum e normal que ela sinta vontade de ensinar, sinta vontade de ajudar as pessoas. Também as pessoas que estão no começo também sentem muita vontade de ajudar, né? Porque elas têm uma noção muito clara, ainda lembram, né? De como elas eram antes de conhecer o Dharma e como é que elas são agora. Então elas têm muita gratidão, né? Muita senso de deleite no Dharma. Mas de qualquer forma, nesse trabalho, né, de ajudar as pessoas a despertar, as 3 principais ferramentas são Sila, Samadhi e Panya. É como se fossem 3 ingredientes do remédio. Né? 3 ingredientes que juntos, né, eles curam a pessoa. Agora, a nossa mentalidade de ocidental só quer o ingrediente ativo, não quer o ingrediente secundário. Então a gente quer sintetizar o ingrediente puro, sem pensar que talvez eles ajam em conjunto. Né? Então a gente quer tomar o remédio, vai tomar só o único substrato químico. Né? Todos os outros, você pega o remédio na natureza, ele vem junto com vários outros substâncias. Né? Você pega um chá, né? Ele não vem só o elemento químico ativo, né? Ele vem junto com vários outros substâncias, né, que vem junto, né? Como se o remédio está dentro de uma fruta, né? Dentro da fruta tem várias outras coisas além da substância química, né? Então aqui também, quando vem na hora de praticar o Dharma, é a mesma coisa. As pessoas só querem a ideia, só querem a teoria, só querem isso, só querem aquilo, não querem a prática completa. Né? Mesmo que a gente fala em Sila, Samadhi e Panya, na verdade não é só isso, né? Tem mais do que isso. Né? Esses 3 são os grandes grupos. Né? Mas além disso, tem o convívio, tem a cultura, sabe, o modo de pensar, tem a cultura do grupo. Né? Um grupo de pessoas que pratica, se interessa pelo Dharma, tem uma cultura diferente, tem um modo de pensar diferente, tem valores diferentes de um grupo de pessoas que não se interessa por isso. Né? Então tem vários níveis nisso aí. Mas os 3 principais, né, os 3 principais grupos é Sila, Samadhi e Panya. Sila é o que cria a fundação, né? É a porta de entrada. Não significa que ela seja primeiro tem que praticar a Sila para depois praticar o restante. Né? Como você vai começar a praticar não importa. Né? Muitas das pessoas no Ocidente, como não foram criados numa sociedade budista, começam por sabedoria, começam por Panya. Ou alguns, como está na moda, ouviram falar de meditação, então começam pela meditação. Entre aspas, né? Começam por Samadhi. Mas não importa, né? O importante, o motivo pelo que a gente fala que Sila é o primeiro, né? É porque quando você entende como é que se sustém isso, né? Entenda que a prática é como se fosse um edifício, né? Como se fosse um mecanismo que você está construindo. Então ele tem uma fundação, né? Tem vários níveis, né? de sistemas dentro de um motor, por exemplo. Né? Motor são várias peças junto, vários sistemas funcionando. Tem o sistema de refrigeração, tem o sistema de injeção, tem o sistema de ignição, tem um sistema que transmite o torque, né, para as rodas. Então, são vários sistemas juntos, né, que quando colocados juntos resultam no motor funcionar. Né? Só pegar a refrigeração não faz nada. Agora, em compensação, você tirar a refrigeração do motor faz uma grande diferença. Né? O motor não consegue funcionar. Então você tira a refrigeração fora e olha para ela e fala, bom, não está fazendo nada isso aqui, está só soprando vento. Não serve para nada isso aqui, joga fora. Aí você liga o motor, ele não roda nem 2 minutos, né? Já queima e explode. Então as pessoas aqui são muito inteligentes, tem esse problema também. Né? Elas pegam só uma coisa e falam, oh, isso aqui não serve para nada, isso aqui é só aspecto cultural, isso aqui é inferior, vamos direto ao assunto. O importante é essas teorias aqui,
né, essas explicações, o Paticca-Samuppada, os níveis da mente, os diferentes jhanas, isso sim é que é o real, isso é que é o verdadeiro. Mas na verdade é só falatório, né? Para elas é só conversa, né? Elas não têm noção do que se trata aquilo. Porque elas não têm aquela experiência, né? Só têm as ideias na cabeça e o apego e a vaidade. Então a gente fala que Sila é o primeiro porque ele cria a fundação para que os próximos possam se manifestar, né? Então para que o edifício fique de pé mesmo, né? Para que ele funcione, fique de pé, tem que começar pela fundação, Sila, né? Que tem tanto o aspecto de disciplina, né? Disciplinar a mente, literalmente disciplinar a mente, né? Não tem muito o que explicar isso, né? Justamente isso, né? Ensinar a mente a agir de maneira disciplinada, de maneira controlada, de maneira eficiente, de maneira aplicada, né? Tendo um objetivo em mente, né? Ela vai na direção àquele objetivo. Então eu quero fazer isso, então ela vai naquela direção. Então isso é um primeiro... você vê que isso já começa a criar as fundações de Samadhi, né? Samadhi é nada mais, nada menos do que a mente aplicada e disciplinada, né? Só que em um nível mais sutil. O nível de disciplina que você precisa para controlar o seu comportamento, controlar a sua fala, é um nível grosseiro. É um nível grosseiro. Pode ser obtido de maneira grosseira. Pode ser obtido manipulando emoções. Pode ser obtido manipulando ideias, né? Valores, mecanismos mentais grosseiros. Já o nível de disciplina que você precisa para alcançar a Samadhi, não tem como você manipular isso de forma externa. Ele precisa ser interior. A mente tem que ter uma harmonia interior, ela tem que ter uma... não só uma harmonia, mas também ela não tem que... o que as pessoas chamam de inconsciente tem que virar consciente. Tem que ter acesso à mente. Então, tem que ter acesso à mente. Então, para você conseguir ter acesso à mente, você precisa conseguir tolerar a visão daquela mente, a experiência daquela mente. Você não consegue tolerar a experiência de si mesmo, você não jamais vai ter acesso à sua mente de maneira integral, de maneira íntegra. Você vai ficar ali só rodando no nível das ideias, dos pensamentos, das fantasias, das memórias. Né? Então tem que ter... aí já não... como é um negócio sutil, né? Já não é tanto Sila, né? A gente já começa... é uma coisa que chama Samadhi, né? Mas isso aqui você pode olhar de vários ângulos, né? Não é que tem um nome escrito Samadhi. Se você quiser olhar Samadhi sob o aspecto de Sila, é uma forma de Sila também. É uma forma de disciplina. É uma forma de coesão, é uma forma de eficiência da mente, é uma forma de, sei lá, eficiência. Agora, você também pode olhar Samadhi sob o aspecto de Panya, é uma forma de sabedoria. O que faz com que Samadhi seja possível é conhecimento da mente, é intimidade com a mente, né? É harmonia mental. Você pode chamar de sabedoria também, né? Ter sabedoria em saber fazer a mente direito. Como é que faz uma mente direito? É assim. Quando a mente está direita, ela é capaz de se concentrar, ela é capaz de se unificar. Então, Samadhi também você pode olhar sob o aspecto de sabedoria. É uma expressão de sabedoria. Ou então, Samadhi é uma expressão de disciplina. Ou então, Samadhi não é nada, Samadhi é apenas Samadhi. Você não precisa falar a respeito para ter Samadhi. Você não precisa saber explicar Samadhi para ter Samadhi. Da mesma forma, Sila. Sila pode ser uma expressão de sabedoria. Você compreende o que, você fala, isso é importante. Então, você se comporta de maneira sábia. Se você se comportar de maneira sábia, você naturalmente está dentro dos preceitos. Então, nesse caso, Sila é uma expressão de sabedoria.
Ou então sila é uma expressão de samadhi, é uma expressão da mente disciplinada, uma mente coesa. Né? A mente que é coesa, ela consegue escolher como ela vai agir. Né? Ela não age por impulso, ou por medo, ou por raiva, ou por ganância. Né? Panya é a mesma coisa. Panya também você pode olhar Panya sobre o aspecto de sila, é uma expressão de sila. É uma mente controlada, uma mente... Nesse sentido, isso pode dizer uma mente livre, né? Que ela faz aquilo que ela tem vontade de fazer. É diferente, né? As pessoas pensam que fazer o que tem vontade é seguir os desejos. Mas, na verdade, seguir os desejos é uma escravidão. Né? Essas pessoas têm que enxergar a mente de maneira mais sutil para entender o que é que isso significa. Né? A ideia não, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu tenho de vontade. Você não faz o que você quer. Fazer o que você tem vontade não é liberdade. Digamos assim, você faz o que você quer, mas isso não é liberdade. Isso é uma espécie de escravidão. Você vê a mente, quando ela vence, né? Consegue ganhar um novo patamar, né? Um novo ponto de referência. Né? Aí que ela entende mais claramente, né? O que é liberdade. Né? O que é, se eu quiser fazer isso, eu faço. Se eu não quiser, eu não preciso. Não tenho obrigação de fazer isso. Se eu quiser comer uma comida agradável, eu como. Se eu não quiser, eu não como. Não há compulsão, não há agressão. Né? As pessoas não entendem, né, que na verdade os desejos agridem as pessoas. O motivo pelo qual as pessoas seguem os desejos dela é porque eles agridem. Se você não satisfaz seus desejos, a mente sofre. Os desejos agridem. As pessoas não olham isso. Né? As pessoas acham que os desejos são meus amigos. Os desejos estão aqui para me trazer prazer e felicidade. Na verdade, os desejos estão ali para te agredir. Se você não der o que eles querem, eles te agridem, te tornam a sua vida uma miséria. Não? Transformam você numa pessoa cruel, uma pessoa insana. Tudo isso graças aos desejos. Né? Mas a pessoa vai estudando e ela começa a entender mais claramente esse assunto. Né? Então, também existe em sabedoria o aspecto de comportamento disciplinado. Né? A mente não se comporta mais movida por insanidade mental ou por desejo, se comporta mais movida por volição. O que é o... Não, mas não é o que a gente nem tem vocabulário para falar isso. Eu ia dizer agora o que eu quero fazer, mas não é o mesmo que eu quero fazer de uma pessoa mundana. Né? É o que eu quero fazer no sentido do que é útil, né? O que é benéfico, o que está de acordo com o Dharma, o que está de acordo com a verdade. Né? E não é o que eu quero fazer no sentido quais são os meus desejos, do que eu tenho medo, do que eu tenho raiva. Né? Não é esse que eu quero fazer. Né? É o que eu quero fazer no sentido o que é correto fazer, o que é bom fazer, o que é útil fazer, o que leva à libertação, o que leva à sabedoria, o que leva ao bem-estar, tanto meu como dos outros. Né? Então, nesse sentido, né, que Panya também possui o aspecto de sila. E a mente sábia, ela é harmoniosa, ela é tranquila, né? Ela não tem atrito com o mundo ou com si mesma, então ela é naturalmente pacífica. Né? Então, nesse sentido, Panya também toma partido em Samadhi, né? Também toma partido em Panya. Então, na verdade, se você olhar mesmo, se você olhar de maneira correta, né? Na verdade não tem muita diferença um do outro. Né? É como se fossem uma única esfera. Né? Se você olhar, se ela está em cima da mesa, né? Você fala, essa é a parte de cima, essa é a parte de baixo. Mas você rola ela um pouquinho para o lado, já, opa, a parte de cima agora está embaixo, a parte de baixo está em cima. Se você tirar o ponto de referência, né, dos outros objetos, não existe em cima ou embaixo. É apenas uma única esfera. Né? É apenas um único objeto. Né? Sila, Samadhi, Panya, na verdade, são apenas um único objeto. Né? Então, eu não sei se é isso que Ajahn Chah queria dizer, né? Mas eu lembro dele falando, né, que a prática deveria ser redonda. Faça sua prática redonda, que ela seja redonda. Eu acho que talvez ele tenha dizer no sentido de ela ser contínua. Né? Não é algo que vai até ali, para e depois volta e recomeça. Ela vai, o começo e o fim são a mesma coisa. Né?
Ela começa no exato ponto onde ela termina, e ela termina no exato ponto onde ela começou. Então ela vai sempre andando de forma contínua, sem meio, sem fim. Ela simplesmente continua em frente. Então, agora também um aspecto de uma esfera perfeita, ela passa a ideia de harmonia. Ela não tem... Ela é coesa, né? Se pegar uma esfera perfeita, ela é coesa. Ela não tem um pedacinho saindo para fora, divergente do restante. Todas as partes da esfera parecem ter valor igual. Né? Ela é totalmente coesa. Né? A parte de baixo é parecida com a de cima, é igual a de cima, que é igual a de baixo, que é igual a do lado, que é igual ao centro, que é igual ao exterior. Então, também tem essa ideia de coesão. Né? Fazer a prática ser redonda. Né? Uma prática coesa, onde Sila, Samadhi e Panya fazem parte de um mesmo processo. Um não está maior que o outro. Né? Se um está maior que o outro, tem uma bolha na esfera. Né? Ou não é bem uma esfera, está mais por uma coisa oval, uma figura oval. Ou vocês não... Né? Ou são duas figuras separadas, né? Que é pior ainda, tem que ter conexão uma com a outra. Né? Que é o que acontece muito quando as pessoas estudam muito o livro, né? Então, Panya vai lá para frente, mas Sila e Samadhi fica lá para trás. Então, a Panya dele é um balão de ar flutuando no espaço, não tem conexão com nada. É apenas um balão vazio, cheio de ar, quente. Então, parece muito legal, muito fantástico, mas ele é oco por dentro. Né? É engraçado isso, porque quando o balão é oco por dentro, a superfície do balão é muito, muito importante. Se uma agulha encostar na superfície, ele explode muito fácil. Então, as pessoas que têm muito estudo e pouca prática têm essa característica, elas são muito frágeis. Né? Elas se agitam mentalmente, qualquer coisinha que você falar não está de acordo com o que ela estudou, aquela opinião que ela criou, nossa senhora, a pessoa começa a queimar, explode em raiva, em ódio, como você se atreve, não foi isso que o Buda ensinou. Que é porque a pessoa só tem superfície, não tem conteúdo. Né? Porque ele é um balão, né? Se você é um balão de ar, então você tem que tomar cuidado com qualquer contato que possa ser uma ameaça, menor que seja. A sua superfície, né? É uma ameaça mortal para o balão de ar. Né? Agora, se você é uma bola de boliche, né, uma bola de ferro, uma coisinha vinha arranhar a sua superfície, não tem nada demais, né? Isso é tudo bem. Não é esse o meu valor. Meu valor não está na superfície, meu valor está na minha consistência, está na minha firmeza, na minha coesão. Então, também em geral, né, práticas religiosas, em geral, quando a prática religiosa de alguém é só uma teoria que a pessoa estuda e fala a respeito, em geral são muito agressivas. Né? Elas ficam com muita raiva quando alguém fala qualquer coisa que divirja um pouquinho que seja da explicação que ela tinha dado ou que ela aprendeu. Né? Então, isso é geral. Né? Qualquer pessoa que não tem conteúdo, tem só superfície, uma característica comum é essa. Né? Sempre está com raiva, sempre está com medo de alguém discordar do que ela disse. Sempre está com raiva de que alguém diga aquilo que não foi o que ela disse. Ou aquilo a qual ela se apegou. Ela se apegou a essa explicação. Então essa explicação é verdadeira. Qualquer pessoa que fala algo diferente é um inimigo mortal. Né? Uma pessoa gera raiva, gera medo, gera angústia. Né? Agora, se a pessoa já pegou, tem conteúdo, tem base firme, né? Mesmo que a superfície seja diferente, né? Se ela entende o que é que está por trás daquilo, né? Ela não se agita muito. Né? Essas questões todas de budismo diferente, budismo X, budismo Y, budismo Mahayana, budismo Vajrayana, budismo não sei o que lá, mas o que tem de budismo. Né? Tudo isso se apazigua. Né? Quando você entende mesmo na prática, quando você começa a botar a prática em movimento, você começa a entender tem a visão mais ampla do que está acontecendo, e fala, tá, tudo isso não tem importância, na verdade. Isso é um assunto muito estressante quando você não tem noção do que é que está acontecendo, porque talvez eu esteja errado, né? Talvez eu esteja errado e o outro esteja certo, meu Deus, e agora?
Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Quem está certo? Quem está errado? Mas depois você pega o jeito, você vê, tudo isso não é tão importante, assim, não importa quem está certo e quem está errado, porque a prática algo que não depende disso, né? Não depende de estar certo, ou a opinião está certa ou está errada, ou a prática é algo que existe fora de tudo isso, né? Todas essas escrituras e textos são algo que apontam para algo, né? Mas não são o algo, né? Então, mesmo que haja divergência exteriormente, né, o conteúdo, né, se você captou, né, para onde que está apontando aquilo, agora não tem importância. Né? O importante é isso aqui, não aquilo lá. Então fica bem mais tranquilo, fica bem mais pacífico. Né? A mente fica serena, não fica tão agitada e preocupada o tempo todo. Então, Sila, Samadhi e Panya devem compor um conjunto. Já as pessoas que saem muito para... No Ocidente isso é muito raro, né? Mas na Tailândia às vezes você achava, né? Eu acho que hoje em dia a Tailândia é basicamente um país ocidental, não tem muita diferença. Mas quando as pessoas não tinham muito treinamento intelectual, quando as pessoas viviam mais em contato com a natureza, né, era bem mais fácil para elas desenvolver samadhi. Né? A mente era um fenômeno muito mais sereno do que é hoje em dia. Né? Não era um fenômeno tão frenético e agitado como é hoje em dia. Né? As pessoas tinham menos contatos. Né? As pessoas não viviam na cidade, viviam no campo. O ritmo da vida era bem mais lento. Né? Não tinha carro passando, não tinha luz piscando, não tinha eventos ocorrendo a cada 2 minutos, uma nova notícia. Não sei aonde, houve um tiroteio, no lugar tal houve um vazamento químico, no lugar tal está pegando fogo, né? Você está morando no campo, lá você não tem acesso a nada disso, o que você tem é o galo cantou, está chovendo, não está chovendo, está com cara que vai chover, o Zé passou de moto, é isso aí. Então o ritmo é bem tranquilo, a mente não está tão agitada, com tanto estímulo, ela não foi adestrada a ficar pensando 24 horas por dia, né? Que nem a gente foi desde criança. Então é muito mais fácil desenvolver samadhi. Mas aí a pessoa não tiver o aspecto de sabedoria, né? Isso vira pai de santo, vira vidente, começa a inventar sozinho, tentar interpretar sozinho o que ela está vendo, aí vê o anjo, vê isso, recebe a mensagem divina, e aí o ego entra em ação, aí eu sou o Messias, eu recebi a mensagem, e o negócio desanda de novo. Então também é uma prática assim, só samadhi não resolve. Né? Só sila também não resolve, né? Vira uma prática de exército. Né? As pessoas viram uma espécie de ritual. Né? As pessoas não conectam sila com samadhi e panya. Né? Sila vira um ritual. Inclusive, se eu não me engano, se a minha interpretação está correta, né? É um é o que chama Silabhasa Paramata. Né? É um dos grilhões, né? Das coisas que o Sotapanna vence, né? É essa interpretação errada, né? essa forma errada de agir, né? A mente conecta tudo. Né? Tudo conecta-se na mente. Né? Sila só existe em função da mente. Né? Então, por exemplo, sei lá, a pessoa acha, se você se prostrar à imagem do Buda tantas vezes por dia, sua mente vai se purificar e você vai alcançar a iluminação. Se a pessoa, segundo o meu entendimento, não sei se está certo ou errado, né? Se a pessoa quebrou essa Silabhasa Paramata, né, ela já sabe, não é prostrar-se à imagem do Buda que faz com que eu alcance a iluminação. Então, se você seguir essas regras, isso é um erro muito comum dos monges, né? Se você seguir essas regras monásticas, a sua prática vai andar para frente. Né? A pessoa é muito bitolada, muito racional, né? Aquilo vira uma espécie de ritual, né? Como se seguir regras de conduta automaticamente resultasse na mente pacífica, ou a mente purificada são as regras de conduta. Né? Não é assim. Na verdade, isso
É um treinamento, né? Isso é um treinamento. Então vira uma prática disciplinatória muito esquisita, né? Vira um ritual. Você vai em alguns mosteiros, né? Acho que inclusive alguns mosteiros zen também são muito assim. Né? As pessoas ficam fazendo aquelas coisas, mas ninguém lembra mais. Por que nós estamos fazendo isso? Vira uma espécie de Olimpíadas do Faustão, sabe? Aquelas provas malucas, mas tem que pular aqui, aí você faz isso, aí você bota ali, aí você tem que fazer a prostração, ninguém lembra. Por que nós estamos fazendo isso? Ninguém lembra mais. Né? Na verdade, isso é um treinamento, né? Isso tinha que estar conectado a algo. Né? Vira apenas uma prática exterior. Né? E aí não anda para frente, né? Vira uma fonte de preocupação. Né? Em vez de virar uma fonte de paz mental e de serenidade mental, vira uma fonte de preocupação. Vira uma ferramenta para agredir os outros também. Né? Aí quem é o monge como é que chama? Enforce, que aplica as regras, né? que vigia a disciplina, né? Vira uma pessoa, fica agredindo os outros, né? Fica dando bronca nos outros. Né? A pessoa não tem noção, né? do que é aquilo, para que serve aquela regra. Né? Então fica agitando a mente das pessoas. Não, você tem que fazer assim, se eu não fizer assim... Na verdade, aquela prática era para pacificar a mente das pessoas, não para agitar elas ainda mais. Né? Então vira uma coisa meio maluca mesmo. Eu literalmente acho que vira uma Olimpíada. Não sei se existe isso. Antigamente tinha no programa do Faustão tinha um quadro que era as Olimpíadas do Faustão, que botava as pessoas a fazer umas provas malucas que não tinha menor pé nem cabeça. Ela tinha que pular de um lado para o outro, aí tinha que colocar uma bola em cima de não sei que a hora. É uma coisa. O que esses caras estão fazendo? Não tem motivo para aquilo, né? É só para o pessoal dar risada deles caindo e tal. Então, Sila, né? Se não tiver conexão com Samadhi, Panya, também vira um negócio meio maluco também. Eu acho que... eu ouço muitas histórias de mosteiros assim, né? No Sri Lanka, principalmente. Né? Vira uma coisa exageradamente sem conexão com a realidade. Né? Um exemplo. Os monges só podem se alimentar a partir do nascer do sol. Do nascer do sol ao meio-dia. Meio-dia é fácil. Meio-dia não tem discussão. Meio-dia é o ponto em que o ápice, né, do sol, no arco que o sol faz através do horizonte, né, o ponto mais alto é o meio-dia. Pronto, fácil. E agora, o nascer do sol? Nossa senhora, nascer do sol é uma encrenca. Tem um cara no Sri Lanka que escreveu um livro inteiro explicando o que é o nascer do sol. Eu falei, caramba, sabe um jeito mais fácil? Arruma uma criança de 10 anos, pergunta para ela, o sol já nasceu? Ela vai olhar lá fora e falar sim ou não. Uma criança de 10 anos consegue fazer isso, mas o cara estudou muito, ele não, tem que explicar, tem que analisar o ponto astronômico, não sei o que lá, e o sol nasce aqui. O cara fez um livro inteiro, eu vi o livro, eu sei porque eu vi o livro, me trouxeram o livro para olhar. Com gráfico, com desenho, equação matemática. Eu falei, meu Deus do céu. Não dava só para olhar lá de fora e olhar se o sol nasceu ou não, é muito mais fácil. Mas aí começa, cada um tem uma opinião. Aí um grupo lá tinha opinião de que o nascer do sol significa o nascer do sol no ponto mais alto, na montanha mais alta. Né? Então quando o sol nasce na montanha mais alta é que é o nascer do sol. Não, o nascer do sol é o lugar onde você está quando você pode enxergar o círculo inteiro do sol. Não, o importante é quando você consegue enxergar o suficiente, né? Se o sol estiver brilhante o suficiente para enxergar as linhas na sua mão, então nasceu o sol. Eu falei, caramba, antigamente era mais fácil. Antes de ser inteligente era mais fácil. Quando eu não era inteligente era só olhar lá fora, eu sabia se o sol nasceu ou não. Agora que eu fiquei inteligente não consigo mais saber se o sol nasceu ou não. Então esse é o tipo de coisa, né? Quando a Sila sai do limite, né? Perde conexão com Samadhi e Panya, né? Vira uma coisa distorcida, né? Vira uma aberração. Então isso existe também, né? Então é isso, né? Não sei quanto tempo estou falando aqui, então nem lembro mais. Então é Sila, Samadhi e Panya. Tem que estar em harmonia, né? Os três, na verdade, são diferentes aspectos da mesma coisa, né? Que nem uma esfera. Uma esfera perfeita, né? Não tem em cima ou embaixo, antes ou depois, né? Depende. Em cima e embaixo é apenas uma visão relativa, né? Então
Então eles têm que se harmonizar, eles têm que fazer parte de um mesmo sistema, eles têm que estar juntos, né? Quando a gente fala em sila ser uma fundação, né, eu acho que tem muito mais a ver com nossa situação atual, né? É mais uma questão estratégica do que uma questão transcendental, filosófica, metafísica. Né? Falar que sila é uma fundação é uma questão de estratégia. Né? Começa sabendo quais são as características dos seres humanos. Né? Eu diria, comece por sila. Né? Não comece por sila, mas antes de se estressar demais com os outros dois, né, com Panha e Samadhi, bote bastante ênfase em sila, faça uma boa fundação de sila. Né? Tendo feito uma boa fundação de sila, vá para Samadhi em seguida. Vale a pena. Vale a pena desenvolver Samadhi. O tipo de sabedoria que você desenvolve com Samadhi em mãos é muito, muito, muito melhor do que o tipo que você desenvolve sem Samadhi. Vale a pena. É que nem você trabalhar com uma colher ou com uma pá, sabe? Não é que é proibido cavar o buraco com uma colher. Faz diferença, assim, sabe? Teoricamente, filosoficamente, veja bem, x menos 2 menos 4 é igual a 4, eleva ao quadrado menos 5, eu posso cavar com a colher. Pode. Agora joga isso fora e pega a pá, faz favor. Para de pensar tanto e pega a pá. Faz direito o negócio. Então, né? Então é isso. Sila Samadhi Panha. Né? É isso. Uma pergunta, alguma coisa? Tem uma pergunta aí? Adriano, considerando a sua história pessoal, o senhor chegou a se surpreender com o avanço obtido na sua prática com o treinamento monástico? Poderia compartilhar sobre algum ponto específico? Não. Não quero compartilhar, não. É um assunto meio chato de falar, né? Então, né? Não é muito bom ficar falando sobre si mesmo. Mas eu posso dizer que eu fico extremamente satisfeito. Eu acho que valeu a pena 100% virar monge. Pro meu caso, né? Eu já vi muitas pessoas virar monge e não consegui nada. Eu já vi pessoa virar monge e sair prejudicado. Né? Aqui no Brasil eu sei um caso. A pessoa virou monge e ficou pior do que antes. Né? Ficou pior. Não deveria ter ido. Né? Tem gente que vai, se beneficia, mas ainda assim desiste e volta para a vida laica. Né? Mas ainda volta para a vida laica com algo de valor. Sabe? Ok, valeu a pena. Aprendi algo. Virei uma pessoa melhor. Né? Em geral é isso que acontece. Né? Das pessoas que viram monge, 80% desiste. Desses que desistem, 80% saem beneficiados da experiência. Né? E 15% não ganhou nem perdeu nada e 5% sai pior. Então, no meu caso, foi extremamente benéfico. Está sendo extremamente benéfico. Né? Então, eu não tenho reclamações. Eu não acho que eu conseguiria sem virar monge. Eu tenho certeza absoluta que eu não ia conseguir nada sem virar monge. Eu só ia piorar sem virar monge. Que eu sabia bem o caminho que eu estava seguindo antes, né, como leigo. Tinha uma visão bem clara de quais eram as minhas alternativas e sabia perfeitamente bem que eu não ia conseguir sozinho. Não. Praticar meditação sozinho e ser disciplinado e desenvolver de maneira saudável, não ia conseguir com certeza. Isso é uma das poucas certezas que eu tenho nessa vida. Eu não ia conseguir andar para frente como leigo. Então, para mim, virar monge foi essencial. Né? Mas só agora que eu sei isso. Né? Antes eu não sabia nada disso. Né? Não tinha como saber isso antes. Né? Então, não é algo que eu sabia. Né? Algo que eu descobri agora. Né? Então, não, é assim. Né? Essas coisas são assim. Tem coisas que só sabe quando você faz. Né? Então é isso. Mais uma coisa? Não? Uma pergunta? Uma coisa? Não? Não sei.